todos. Boa noite. Antes de mais nada, eu quero me desculpar antecipadamente, porque estive ausente durante algum tempo, por conta de uma enfermidade que eu trouxe de uma viagem que fiz, e essa enfermidade deixou uma pequena sequela, que é uma tosse que ela dora à noite. Quando cai à noite, a garganta começa a coçar e me dá um acesso de tosse muito grande. Mas podem ficar tranquilos que eu não estou contaminando mais ninguém. Já fiz todo o processo e está tudo normal. Mas se eventualmente for interrompido por tosses, eu peço desculpas. Para iniciar essa conversa nossa de hoje, nós vamos primeiramente citar uma pequena frase que todos nós já conhecemos, cunhada dentro da doutrina espírita, especialmente, que diz que nada é por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. Até os momentos de maior aflição tem uma causa implícita, tem uma causa, seja ela individual. E só é necessário que nós entendamos esse motivo e essa causa. Bom, feita essa pequena observação, vamos imaginar o momento que nós estamos vivendo hoje no mundo. É um momento de aflição, de angústia, especialmente porque temos uma guerra ocorrendo no mundo, e esse conflito, ele tende, segundo os especialistas da geopolítica, a se alastrar ainda mais, podendo causar transtornos sérios. Isso vem causando um mal-estar muito grande, não só lá fora, mas também aqui no Brasil. E é sobre isso que nós vamos tentar refletir, não sobre a guerra, sobre o momento do início e o que vem causando esses momentos. Vamos fazer algumas observações com dados históricos, trazendo fatos históricos para tentar compreender esse momento que estamos vivendo. Os cientistas da matemática, os honrados homens da matemática, e que são responsáveis pelo censo demográfico do mundo, eles liberaram a informação recente relativa ao último censo, terminado em 2021 e 2022, mais ou menos no meio do ano, asseverando que o mundo, em 2020, já havia alcançado uma população de 8 bilhões de habitantes. E nessa informação recente, esses 8 bilhões de habitantes já estaria se encaminhando para 8 bilhões e meio, 8 bilhões e 500 milhões de habitantes. Usando a mesma técnica e dados históricos, esses mesmos gurus do censo demográfico, eles indicam que de 6.000 anos atrás, até a época de Jesus, o mundo era povoado por um montante de, no máximo, 180 milhões de habitantes. Esses 180 milhões de habitantes, eles ocupavam aquela região da Ásia Maior, da Ásia Menor, Palestina, Mesopotâmia, África e o que hoje nós chamamos de Europa, praticamente distribuídos nessa região. E nós, espíritas, compreendemos que tenha sido o berço da civilização, oriundo de um planeta
externos de nome Capella, na realidade um planeta que orbita a constelação de Capella, que fica no centro de uma outra constelação, e que este planeta, num dado momento, assim como a Terra, temos ouvido falar que está num período de transição, no final, inclusive, do período de transição, assim como a Terra, este planeta, ele chegou nesse período de transição, e aquelas almas, aqueles espíritos que não se coadunavam, não tinham relação energética, não tinham pensamentos adequados para conviver com um novo mundo que surgiria em Capella, que seria um mundo de regeneração, eles então foram degradados. E o degredo significa expulsos, que na Bíblia, quando nós olhamos lá o Velho Testamento, nós ouvimos falar que foram expulsos do paraíso. Na interpretação do homem, na realidade foram degradados, foram retirados de Capella, e de Capella vieram para a Terra, que seriam esses 180 milhões iniciais de habitantes que os homens do censo demográfico atual indicam que existia naquela época. Como a providência divina sempre está atuante, sempre está junto com a humanidade, é natural que, ao executar um movimento deste, de trazer uma nova população para reiniciar um processo que não conseguiu finalizar naquele mundo de origem Capella, é natural que, vindo à Terra e encarnados na Terra, essas 180 milhões de almas recebessem um subsídio divino. E por isso, avatares, que são aquelas grandes almas evoluídas, espíritos evoluídos, também fossem enviados à Terra para dar início, premissa, para que aqueles homens e mulheres daquela época pudessem então iniciar um novo processo na Terra, um processo em um mundo de provas e expiações, onde eles também tivessem o encaminhamento ético, moral e a descoberta de que na realidade não eram carne, mas sim espíritos encarnados. E assim, quando olhamos a história desses homens de luz, esses homens iluminados, vamos buscar, por exemplo, lá pelo ano 570 a.C., isso sem mencionar Abraão, Moisés, uma data histórica mais próxima de nós. Vamos buscar então, lá pelo ano 570, um sábio chinês de nome Laos, resumidamente, é Lao Tse e um outro nomezinho, que além de sábio, escritor e filósofo, muito famoso hoje na atualidade, praticamente todos já ouviram falar, se não em Lao ou Laos, já ouviram falar pelo menos nas suas lições. E ele então, naquela época, entre os seus vários ensinamentos para aquela população, por ser chinês, dirigido àquela população chinesa daquele momento, ele nos dá um primeiro ensinamento que tem a ver com a nossa tentativa atual de descobrir o motivo dos problemas que temos visto e que estão ocorrendo pelo mundo. O Lao diz assim, nas nossas palavras: conscientize-te do teu pensamento, pois o teu pensamento fará a tua palavra, conduzirá a tua palavra. Conscientize-te da tua palavra,
pois ela conduzirá as tuas ações. Conscientize-te das tuas ações, pois ela criará os teus hábitos. Conscientize-te dos teus hábitos e eles definirão o teu caráter. Conscientize-te do teu caráter e ele definirá o teu destino. Lá naquele momento, ele quis dizer, resumidamente, que é preciso que o ser humano encontre a si mesmo, olhando para dentro, descobrindo quem ele é, que ele não é apenas carne, que ele é muito mais que isso, que ele tem uma chama dentro dele e precisa acender essa chama, olhando para dentro, em um processo de auto-iluminação. Esse processo nós podemos também chamar de autoconhecimento, é conhecer a si mesmo, conscientize-te de quem você é. E resumindo ainda mais esse ensinamento de Lao, conscientize que o teu pensamento é o que gera o teu destino lá na frente. Com todos os outros recursos no meio que nós falamos, na realidade, o que eu penso é o que eu criarei lá na frente. Ainda nessa linha do tempo, um pouquinho menos ou mais adiante, lá por volta do ano 500, vemos um outro personagem que pode ser inclusive chamado ou considerado como garoto propaganda da autoiluminação, que é Buda, Siddhartha Gautama. E resumidamente também nós já contamos a história aqui de Siddhartha Gautama, como ele chegou à iluminação, ao autoconhecimento através da meditação, resumindo todos os seus pensamentos, as suas doutrinas, os seus ensinamentos, uma frase formulada de mais ou menos assim: o teu pensamento cria, o teu desejo atrai, e a tua fé é o que efetivamente constrói. O que significa isso? Buda, com essas poucas palavras, que no texto original é muito maior, estamos apenas resumindo o que Buda quis dizer com um desses ensinamentos, ele simplesmente reforça o que Lao quis dizer, o que quis transmitir, de que é preciso buscar a iluminação para evoluir. Não há evolução sem o conhecimento, não há evolução sem nos conhecermos internamente, sem saber quem somos, sem desprezar, ou melhor, desprezando os nossos sentidos internos, os nossos desejos, nós estamos desprezando a própria vida e o próprio sentido da vida, a própria evolução, que é o sentido de todos nós estarmos aqui. Não há uma alma sequer no mundo que tenha encarnado sem o objetivo de evolução, de evoluir. E o conhecimento que estamos aqui nos referindo não é o conhecimento das ciências, da matemática, da lógica, da tecnologia atual. Não, é o conhecimento interno. Quem eu sou, o que eu penso do outro, o que eu sei de mim. Sou um espírito ou sou carne? São as reflexões que Buda nos ensinou durante a vida e que, ao atingir a iluminação, ele conseguiu, dentro desse conceito de iluminação, ele conseguiu perceber que a consciência podia sair do corpo, deixar o corpo inerte e a consciência do lado de fora. Quando ele fez isso, ele descobriu que ele era um espírito.
e não um corpo. E em sendo espírito, ele conseguiu, nesse processo de autoconhecimento, angariar muito mais conhecimento. Buda, para quem ainda não conhece, era o príncipe herdeiro de um império chinês que largou tudo e foi à pobreza extrema para descobrir-se internamente. Nessa mesma linha do tempo, por volta do ano 400 a 450 a.C., encontramos um outro homem, um outro nome vindo da Grécia, Sócrates, que nos acrescenta mais um grande ensinamento nessa linha de conhecimento de Lao e de Buda. Conhece-te a ti mesmo. Ao definir o conhece-te a ti mesmo, que tem o mesmo sentido de Buda e de Lao, significa conheça você mesmo antes de tentar conhecer o que está em volta. E é curioso, porque quando nós abrimos uma porta, se nós formos humildes, vamos perceber que outras portas estão à frente. O conhecimento, quando chegamos àquilo que achamos o máximo do conhecimento externo, que é a ciência, a matemática, percebemos que aquilo não é absolutamente nada e que muito mais conhecimento há à frente, a angariar, a buscar, a perceber esse conhecimento. Então, o próprio Sócrates acrescenta: conheça-te a ti mesmo. Ao conheceres a ti mesmo, você dá um passo à frente de todos aqueles que acham que tudo sabem. E finalmente chegamos ao grande nosso Mestre Jesus, que andou sobre a terra, sobre a Palestina, Israel, e ele efetivamente nos traz a definição máxima, dizendo: sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Todos vós têm uma luz interna. Se não podeis ser uma estrela que brilha, seja pelo menos um pirilampo para iluminar a escuridão daqueles que estão em volta de você. Jesus quis dizer exatamente o que os outros falaram. Ilumine-se. Ilumine-se deixando a ignorância de lado, deixando todos os tesouros da terra para angariar os tesouros do reino dos céus. Quando nós desencarnamos, e naquela época 180 milhões de pessoas, todos que desencarnam nada levam. Podem ter o maior dos tesouros, sapatos de ouro, sandálias de ouro, nada é levado, tudo fica por aqui. Portanto, nunca devemos pensar sobre o outro como um snob: eu tenho, fulano não tem. Esse fulano, ele pode ter muito mais que aquele que tem riqueza, porque tem a compreensão de si mesmo e sabe exatamente as causas de tudo que ele tem, que ele passa, de todos os avessos da vida, que aquele que tem a riqueza jamais saberá, porque sempre achará que sabe mais que todos os outros. Com toda essa linha de ensinamentos, chegamos a Jesus, e aí comparamos com os dias de hoje. Alguma coisa deve ter acontecido para que esses grandes ensinamentos fossem perdidos. Se nós olharmos a quantidade de pessoas que há no mundo hoje e compararmos com a quantidade de pessoas daquela época, 8 bilhões e meio contra 180 milhões de pessoas, nós podemos imaginar assim: o que ocorreu? Por que tanta gente querendo
se desfazer da figura de Jesus. Alguma coisa deve ter acontecido. Por que o mundo está pelo avesso? Por que o que era certo agora virou erro? E o que é erro virou certo? Ainda essa semana vimos o discurso de uma figura do meio político brasileiro, usando uma expressão como tantas outras que já usou, dizendo que todos aqueles que pensam diferente são animais e, como animais, devem ser extirpados. Aspas, mortos. Extirpar significa cortar, cancelar. E uma figura surpreendente no meio político. Vemos, por exemplo, aproveitando a mesma figura, em um outro discurso, ele próprio dizendo que o objetivo dele é acabar com a família, e eu posso dizer isso porque eu assisti o discurso, e acabar com a família e acabar com a religião. Se for muito para os senhores, essa semana um político ligado fez um decreto municipal proibindo as igrejas da sua região de louvar a Deus. É só pesquisar que os senhores vão encontrar. Estamos vendo, como diz o popular, o cachorro urinando no poste, mas ao contrário, é o poste urinando no cachorro, e isso se tornando realidade. Ainda essa semana vimos nosso querido Divaldo Franco mencionando numa entrevista uma palestra que ele havia dado, se não me engano, no dia 18 de agosto de 2022, onde ele falava do que vem pela frente, e foi muito criticado por isso. Ele comentou nessa entrevista, o que já havia comentado, chorando, que ele sentia muito, porque a humanidade atual, infelizmente no Brasil, está querendo eliminar a figura de Jesus dos corações dos brasileiros e a figura de Jesus dos corações da humanidade. E que, por conta disso, lembrem, o pensamento cria o destino. Por conta destes pensamentos, os destinos que viriam à frente, já começando a partir do segundo semestre de 2023, se estendendo a 24, 25 e 26, a humanidade inteira passaria por uma crise nunca antes vista na história da humanidade. Tudo por conta dos pensamentos que foram sendo distorcidos e eliminando Deus da história, eliminando Jesus, porque incomoda a figura da religiosidade, incomoda a todos aqueles que vivem pelo poder. A família incomoda a todos aqueles que vivem pelo poder, que são os elos de união de um povo, são os elos de união que formatam efetivamente uma nação grandiosa. Sem Jesus, somos apenas homens e mulheres. Com Jesus, nós somos deuses. Nós aparecemos para o universo como seres iluminados, mesmo que ainda com uma chama pequenininha, mas fazendo essa auto-iluminação, buscando conhecimento, estaremos entrando exatamente no caminho que Jesus nos abençoou, trazendo todos os seus ensinamentos, as suas palavras. Mas, como dissemos, algo aconteceu. E o que pode ter acontecido? Voltemos agora a 1917,
em Portugal, quando 3 crianças, se não me engano, pastorinhas, elas começaram a ver acima de um arbusto na cidade povoada de Fátima a figura de Nossa Senhora. E Nossa Senhora fez revelações que depois foram traduzidas como as revelações de Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Essas revelações, elas se condensaram em 3 cartas. Essas cartas, a terceira carta, ela vem sendo liberada aos poucos, mas a primeira e a segunda já é de conhecimento público. O mundo já tem conhecimento. Na primeira e segunda carta, Nossa Senhora, ou aquela aparição que atribuíram ser de Nossa Senhora, ela dizia que falava sobre a Primeira Guerra Mundial, que terminaria em breve. O ano era 1917 e a guerra logo depois terminou. 1 ou 2 anos depois a Primeira Guerra acabou. Ela falava, previa, que depois dessa Primeira Guerra terminada, o mundo entraria numa crise financeira imensa, que tiraria muitas vidas pelo medo, pela perda de valores, pela perda de tesouros, pela depressão, e muitos seriam mortos por si próprio, por suicídio. Ela falava de uma segunda guerra que viria, que explodiria na década de 30, e aconteceu. E ainda mencionava o término dessa guerra. Mas o mais importante é o que está na terceira carta. Ela dizia da vinda do Cristo, novamente, como veio quando o mundo tinha 180 bilhões de habitantes, Cristo retornaria para reunificar o seu rebanho, para trazer de volta a autoiluminação, para trazer de volta não a imagem do próprio Cristo, mas trazer de volta o reconhecimento de quem nós somos, que somos espíritos e não seres materiais, somos espíritos encarnados. Mas ela faz uma observação que antes da volta do Cristo, o mundo tremularia e tremeria ante todas as bandeiras vermelhas que trariam fome, miséria, desavenças e perseguições. Parece que mais uma vez ela acertou. Nós estamos vendo a nossa América Latina no mapa já praticamente sendo avermelhado. Todos os países, quando olhamos na geopolítica, já estão vermelhos, do México até o Uruguai. Argentina, Brasil, infelizmente, onde todos os conceitos de religiosidade estarão e já estão sendo combatidos para que impeçam qualquer movimento. Há um decreto no Congresso que felizmente ainda não foi votado, mas eu tenho ciência desse decreto, que proíbe a reunião, seja por qualquer motivo, de mais de 10 pessoas, mesmo em culto religioso. O que isso significa? Que eles querem acabar com os cultos religiosos das igrejas. Recentemente, o Papa baixou um decreto na igreja alterando o processo das missas. Aquele processo tradicional que nós conhecemos da missa, ele não existe mais. É um outro processo que eu desconheço, mas é um outro processo. O Papa baixou esse decreto para as igrejas do mundo nessa semana que termina agora. Voltamos à mesma pergunta. O que aconteceu? 8 bilhões e meio de pessoas. Nesse momento de Fátima, naquele evento de Fátima, o mundo
segundo o censo demográfico, tinha cerca de 1.300.000.000 de pessoas. Levou quase 2.000 anos para sair de 180 milhões para 1.300.000.000 de pessoas, exatamente naquele momento dos fenômenos de Fátima. O que, por mera matemática, simples matemática, nos indica que cerca de 1 bilhão de novos espíritos encarnaram na Terra nesse período de 2.000 anos. Aonde estavam esses espíritos? São reencarnações progressivas? Não, não podem ser, porque lá atrás, no ano zero, haviam 180 milhões de pessoas. Então havia pelo menos 1 bilhão de pessoas, de espíritos, no orbe terrestre, provavelmente vindo de Capela e de outros mundos inferiores, para ter a oportunidade de reencarnar na Terra num grau de evolução correspondente a desses espíritos, para que eles pudessem ter a oportunidade de também conviver, de experienciar o mundo de provas e expiações e chegar a um processo evolutivo. Daí, em 1917, 1.300.000.000 de pessoas, tendendo a 1,5 bilhão de pessoas. Até que chegamos agora em 8 bilhões, indo para 8 bilhões e 500 milhões de pessoas. Aonde estavam esses espíritos? Vamos lá em Chico Xavier, por volta de 1932, em uma psicografia, ele afirma, o espírito, se não me engano foi Emmanuel, diz que o mundo dos espíritos era 5 vezes maior do que o mundo dos espíritos encarnados. Significa que todo esse contingente de espíritos está na Terra hoje, nos últimos 100 anos, de 1930 a 1917 para frente. Comparemos 1,5 bilhão de habitantes encarnados, de espíritos encarnados, com 8 bilhões e meio hoje. 100 anos se passaram, então nós só podemos concluir que são espíritos ainda no seu processo mais rudimentar evoluído de evolução, que estão na sua primeira encarnação na Terra. É muito comum ouvirmos assim, quem eu fui na última encarnação, e acharmos que viemos aqui de 100, 200 anos atrás, eu vivi na França, 80% de toda a população mundial, seguindo esse raciocínio matemático, está na sua primeira encarnação na Terra. E, portanto, longe de todos os conceitos que nós conhecemos de espiritualidade. Em um trabalho que foi feito recente na Alemanha, já faz uns 2 anos, perguntando em todas as escolas a jovens adolescentes o que era Deus, ou quem era Deus, ou quem era Jesus. 95% dos adolescentes das escolas da Alemanha responderam que era Papai Noel. Não tinham o mínimo conceito de religiosidade e muito menos dos ensinamentos do Cristo, que dirá de Buda, de Lao, de Sócrates, se é que já ouviram falar alguma vez sobre esses nomes, que ouvir falar de Jesus certamente não ouviram. Isso explica então que esse número, 80% da população atual está na sua primeira encarnação, ao desconhecer esses conceitos de autoiluminação, esses conceitos de autoconhecimento, explica por que
tanta violência? E explica porque não é a violência que aumentou, mas o número de violentos éticos, morais, que não conhecem, não se sustentam, porque pais abandonam, pais relaxam na educação dos filhos, ou ainda os próprios pais estão nesses 80% da sua primeira encarnação e não podem ser culpados por isso. Mas cabe a cada um de nós procurar saber. Nós nunca podemos esperar que alguém venha nos contar sobre Jesus, nos contar sobre o processo de autoiluminação para buscar a iluminação. Nós temos que, por nossa conta, buscar essa compreensão e descobrir que nós somos chamas que devem evoluir através do conhecimento, através da iluminação. Nós somos chamas individuais que têm como objetivo e obrigação, embora inconsciente, até agora, pelo menos esse nosso grupo, agora consciente, temos a obrigação de evoluir, de buscar a compreensão das causas dos nossos problemas. Para finalizar, que a hora já se vai, essa semana eu assisti um vídeo de um ator bastante conhecido de todos nós e que eu, inclusive, adoro. O nome dele é Silvio Matos. Para quem quiser conhecê-lo, entra no YouTube. Ele faz muito vídeo de paródia, mas sempre elevando o processo moral, o processo ético. E nesse vídeo me espantou a forma como ele apresentou. Foi um monólogo. Mas para quem quiser conhecê-lo, entra no YouTube e digita lá Silvio Matos com o título Qual é o Remédio? É um vídeo fabuloso, tipo uma comédia, tem alguns palavrões no meio, mas vale porque é uma comédia em que ele ressalta os problemas de quem sofre de Alzheimer. E ele faz esse videozinho de forma engraçada, mas deixa muito bem evidente a necessidade que, quando nós encontrarmos alguém com Alzheimer, nós temos que ter a paciência, temos que nos colocar no lugar dessa pessoa ou das pessoas que estiverem à nossa frente, porque é uma doença terrível. Nesse vídeo, qual é o remédio, vocês vão perceber o que eu estou falando. Retornando ao vídeo que eu recebi e que me deixou espantado, porque o Silvio, ele é um espiritualista. Por que a maioria de nós conhecemos? Ele aparece muito nos vídeos que a Ana apresenta aqui sobre espiritualidade, sobre processos espíritas. Esses vídeos que são veiculados, ele quase sempre surge em um ou outro vídeo. Se não aparece a imagem dele, pelo menos a voz dele está de fundo, como se fosse de um espírito de Deus falando, alguma coisa assim. Bom, ele faz um monólogo nesse vídeo com o título O Mal Venceu. Quando eu recebi o vídeo, eu me espantei. O mal venceu. Eu imaginei assim, não, isso deve ser uma paródia. Ele, como todas as outras, o mal venceu. Ele está colocando, vai falar alguma coisa, mas no final ele vai dizer que o bem sempre vence. Para meu espanto, não foi isso. Ele começa mais ou menos assim, vamos resumir aqui para não estender demais. Ele diz assim: o mal venceu. Vocês têm dúvida que o mal venceu? Não concordam comigo? Então dá uma olhadinha para o muro da sua casa. Vê se tem uma grade lá de 2, 3 metros de altura. Vê se tem um muro de 2, 3 metros de altura. Se tem cerca de arame farpado. Se tem uma cerca elétrica para impedir
que alguém pule, essa é a prova de que o mal venceu. Porque se você não tivesse a certeza disso, a sua casa nem muro teria. Mas você sabe que ao abrir o portão, você está de frente para o mal, que está do lado de fora só te aguardando. E infelizmente ele termina dizendo, confirmando que o mal venceu, fazendo uma breve relação com a política brasileira, que nós temos visto, mas deixando claro que mesmo espiritualista, ele diz que a fé que ele tinha e que tem demonstrado em todos os trabalhos dele está abalada. Porque ele não consegue enxergar em momento nenhum o bem à frente. É só o mal. É só o mal extrapolando, perseguindo os justos, prendendo os justos. É só o mal prendendo vovôs e vovós que só querem liberdade para expressar a sua opinião. Enfim, Silvio Matos nos demonstra o que pode estar ocorrendo com milhares de pessoas no mundo. Porque esse mesmo esquema que está hoje aqui e que tem perturbado a todos nós, está em todo o mundo. Toda a sociedade despreza Jesus porque não o conhece, que são espíritos em primeira encarnação e não tem, infelizmente, pessoas próximas que possam reavivar Jesus, Deus, ou os seus líderes religiosos, trazendo a mensagem efetiva da busca da iluminação. Quando Divaldo ele cita a lamentação dele dos próximos anos que virão, ele diz que será o período que nunca antes vivido pela população do mundo, especialmente porque será o período com o maior número de suicídios já registrado na face da Terra. É óbvio que é um homem falando, um homem espiritualizado, e temos a opção de concordar ou não. Mas quando nós juntamos os pedaços do jogo, aquele jogo que embaralha pecinhas para nós juntarmos, nós começamos a perceber, a descobrir que de fato ele pode ter razão. Bom, com isso nós desejamos que todos os senhores aqui jamais percam a fé, estejam sempre cientes de que nada é por acaso, que todo mal que está aí no mundo tem o sentido de reforçar a fé, porque ninguém conhece o bem sem antes conhecer o mal. Ninguém conhece a luz sem antes ter visto a escuridão. A escuridão é um processo inicial evolutivo. Aquele que busca a luz é porque está na escuridão, está na ignorância. Então, nunca desprezemos o indivíduo, mesmo aquele, o mais perverso que for, que esteja ao nosso lado, porque ele é o ignorante. Afinal, perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. É exatamente isso que devemos fazer. Não devemos fingir que não vimos, que não vemos, e não devemos deixar de lutar, primeiramente, com o nosso próprio interior, mas jamais temer, porque Jesus estará sempre ao nosso lado. E dizendo, não deixeis abalar a vossa fé pelas injustiças que vos rodeiam. Não deixeis esmorecer a vossa vontade de evoluir, porque os injustos estão ao vosso lado.
Deus esteja com todos. E mais uma vez, desculpe pela voz e pela forma de falar. Uma pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Eu queria. Ou melhor, quero. Seu Rui, o senhor, essa mensagem foi maravilhosa, né? Apesar de entrarmos num mérito que é muito conflituoso, né? Essa questão, né? Mas é triste a gente viver num país obrigado a concordar com tanto erro, tanta mazela, tanta covardia. É a coisa mais revoltante. Hoje eu me sinto uma pessoa oprimida dentro do meu país. Se eu tivesse dinheiro, eu não estaria aqui. Minha família não estaria aqui nesse Brasil, hoje, no dia de hoje. E eu vou dizer mais, é mais nojento ainda a gente estar sobre o comando de uma pessoa, uma única pessoa que chicoteia a gente, faz da gente escravo, que é o único homem. E infelizmente eu vou ter que falar, né? É triste, mas muitos podem até não concordar. Respeito todos, tá? Respeito a todos. Mas esse tal de Alexandre de Moraes, desculpa, gente, desculpa, daí eu tenho que falar. Desculpa. Eu também não queria. Isso é a coisa mais absurda que eu já vi nos meus 51 anos de idade. Você ter que abaixar a cabeça para tudo que um único homem faz e fala para todos fazerem. Ou seja, senadores, deputados, vereadores, todo mundo abaixando a cabeça e o povo só sendo chicoteado. Para mim, a gente está vivendo a pior situação de todo. Bom, dentro da minha idade, tá? Acredito que vocês andam pior ainda. Mas é sujo, é porco a gente está vivendo isso no nosso país. Dentro da nossa casa, a gente tem que abaixar a cabeça e hoje aceitar nossas crianças entrar num banheiro, ter que misturado tudo, uma pouca vergonha, virou triste. Fala. É verdade, esse é um sentimento. Posso fazer um outro comentário? Breve? Pode ser rapidinho, porque nós estamos em cima. Fala. Bom, então deixa para outro candidato, porque ele pode ser bom, mas pode se estender e gerar, inclusive, mais perguntas. Uma próxima oportunidade nós voltaremos ao assunto sem levar para o lado político. Desculpe por eu ter mencionado isso, mas não havia como não mencionar, porque é uma das peças da Carta de Fátima, da terceira Carta de Fátima. Então, para chegar a essa conclusão, nós tivemos que mencionar esse aspecto. Ok? Muito obrigado.